Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E para quem me conhece também, tá? Passei uns dias distante, mas estou de volta, graças a Deus. Então, eu já quero pedir para você que não é inscrito no canal ainda, a se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, tá bom? E também para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo, para o YouTube entender que você gosta dos conteúdos aqui desse canal, que os conteúdos são relevantes para você, e dessa forma o YouTube passe a entregar mais os conteúdos para vocês, tá certo? Principalmente nessa fase agora que eu tô voltando, então ajuda a colega de vocês aí, tá certo? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que vocês me pedem muito e que eu já tinha prometido há muito tempo, que é o vídeo do meu relato de parto. Hoje meus babies já estão com 6 meses, vão fazer 7 meses, dia 9 de julho. Já estão bem grandinhos, então eu já estou adiando esse vídeo há muito tempo. Muita coisa aconteceu, que não veio ao caso agora, por isso que deu esse atraso todo. Mas cá estou para trazer esse relato pra vocês. Desculpe qualquer barulho que vocês ouvirem no fundo, gente, é porque eu moro na esquina de uma avenida, então assim, tem hora que não tem como evitar. O que der pra cortar, eu corto, mas vai ter hora que não vai dar pra evitar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Vamos ao vídeo. Bom, eu completava a semana todo domingo. Quem me acompanha no Instagram, né, via que todo domingo eu postava uma dancinha para comemorar mais uma semana, que cada semana era uma conquista. Quem passa por uma gestação gemelar, ou quem já passou por uma gestação gemelar, sabe do que eu tô falando, né? Cada semana conta, porque é uma gestação onde a gente vai lutando diariamente, semanalmente contra a prematuridade, né? Que tudo que a gente espera chega nas 37 semanas, que é quando a gente vence, né, o período da prematuridade, onde o bebê não é mais considerado prematuro e corre menos riscos, né, de precisar de uma UTI neonatal e tudo mais. Então eu comemorava sempre. Fiz 35 semanas no dia 4 de dezembro. Meu parto estava previsto mais ou menos para o final de dezembro, ali pelo período do Natal, que era onde eu fazia 38 semanas. E aí, no dia 4 de dezembro, eu completei 35 semanas. E eu lembro que 3 dias antes, eu comecei a sentir umas dores diferentes. Eu comecei a sentir umas dores mais fortes desde o meu 7º mês, né? Quando eu entrei para 27 semanas, eu comecei a sentir umas dores mais fortes. Mas essas dores que eu senti 3 dias antes de completar 35 semanas, eram umas dores diferentes de todas as dores que eu já tinha sentido. E aí já acendeu aquele alertazinho, né, na minha cabeça, assim, já deu aquela preocupaçãozinha, mas tudo bem. Fizemos 35 semanas, né? Eu tinha uma consulta marcada para terça-feira, uma consulta de pré-natal, que nesse período eu já estava tendo consultas semanalmente, né? Meu pré-natal já estava sendo semanalmente. Com 29 semanas eu tive uma emergência, até relatei aqui para vocês em um outro vídeo de gravidez, e aí eu tive que tomar corticoide, e aí me disseram que no dia seguinte eu tinha que retornar na maternidade para tomar uma segunda dose. E aí eu fui, tomei a segunda dose, e aí me disseram que com 34 semanas eu tinha que tomar uma dose de reforço da corticoide, uma terceira dose. Eu esqueci, né? Com 34 semanas eu acabei esquecendo, e eu disse, não, quando eu for pra minha consulta de pré-natal com 35, eu falo pra minha médica, né? Pra ver o que ela diz, se eu posso tomar ainda, se eu tomo mesmo e tal. Então, fui pro meu pré-natal, né? Na terça-feira, 2 dias depois de fazer 35 semanas. Gente, eu tava com tanta dor, mas com tanta dor que eu tinha dificuldade de andar, de sentar, de levantar, de falar, de respirar. Quem olhasse pra mim dizia assim, ela tá sentindo a dor pra parir já. Essa menina vai parir aqui. Porque eu tava sentindo muita dor. Nesse período eu já nem tava mais saindo de casa, eu só saía de casa mesmo pras minhas consultas e pras minhas ultrassons, que também tava sendo semanalmente, né? Toda semana eu já tava fazendo ultrassom. E eu tinha uma ultrassom marcada pra essa semana, né? A ultrassom de 35 semanas, e aí eu resolvi marcar tudo pro mesmo dia, né, pra eu não ter que ficar saindo, porque eu moro em cima, então tinha toda a dificuldade de estar descendo, subindo escada, era muito mais cansativo, e aí eu resolvi marcar tudo pro mesmo dia. Eu ia primeiro na maternidade fazer minha ultrassom, porque tinha que ser na maternidade, porque era uma ultrassom específica, que lá tinham pessoas qualificadas, né, pra esse tipo de ultrassom. E aí eu resolvi marcar tudo pro mesmo dia. Cedinho eu ia pra maternidade, fazia a ultrassom. Da maternidade eu ia pra clínica, que ela era coisa de 10 minutos de carro. E aí eu fazia meu curso de pré-natal e tava tudo certo. E foi assim que eu fiz. Fui pra maternidade, fiz a minha ultrassom. Benjamin continuava cefálico, né, que é de cabecinha pra baixo, na posiçãozinha de nascer, e já tava
testinho do canal vaginal. E o Yuri continuava pélvico, gente. O Yuri tava pélvico, ou seja, sentado, né? Desde 7 meses. E a gente tava contando com que ele se virasse pra eu tentar ter um parto normal, porque eu queria muito ter um parto normal, porque eu tinha muito medo do parto cesáreo. Mas, né, infelizmente, não foi possível. Mas deu tudo certo também. Eu fiz meu ultrassom, fui pra minha consulta, fiz a minha consulta lá, a médica já bolou todo um plano lá para o meu parto, né? Meu parto ficou previsto para o dia 18 de dezembro, que era quando eu fazia 37 semanas, porque eu já tava com a barriga muito grande. Eu vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês verem o tamanho que tava a minha barriga. Gente, tava muito grande. Eu olhava pra mim no espelho, eu tinha a impressão de que a minha barriga ia explodir a qualquer momento, assim, sabe? Ia rachar e o menino ia pular pra fora, porque tava muito grande mesmo, tava muito sensível, a pele tava muito esticada, esticou muito a pele, eu tive muita estria. Não tem como, né, gente? Gêmeos é gêmeos, e o barrigão que eu fiz, né, era quase impossível não ter estrias. A pele já tava muito sensível, meu esposo nesse período ele já nem gostava mais, assim, pra beijar por conta da barba, porque machucava muito, mesmo se ele tirasse a barba, né, sempre fica aqueles pelinhos, né, pequenininho, que seja mais pique, então assim, ele já nem tava mais, até dele tocar assim com a mão mesmo, já doía, sabe? Era doloroso, então assim, eles não queriam mais levar por muito tempo, já tava muito inchado, os pés muito inchados, parecia assim 2 cururu meus pés, muito inchado. Então eles não queriam, né, prolongar ainda mais. Então quando a gente fizesse 37 semanas, aí a gente já ia fazer o parto, né? Então ela disse que com 37 semanas, se eu não sentisse as dores, eu tinha que ir pra maternidade pra me internar e lá a gente fazer a indução, né? Já que eu queria tentar ter o parto normal. E assim eu saí de lá, né? Aí ela falou também que eu voltasse na maternidade para tomar a dose de reforço da corticoide. E assim eu fiz. Saí do meu pré-natal, voltei pra maternidade, tomei a dose da corticoide e fui para casa, né? Vim para casa. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, como a gente já tinha mais ou menos a data prevista para eu ter os bebês, eu resolvi sair de casa para ir atrás de baby doll, camisola, porque eu só tinha 2 camisolas de amamentação e eu precisava de mais peças, né? Porque no particular a gente não usa bata do hospital, né? A gente só usa a coisa do hospital mesmo na hora de ter e depois a gente usa nossas próprias roupas, né? E aí eu desci, né, as escadas com meu esposo, a gente foi numa lojinha aqui perto de casa. Acabou que eu nem encontrei o que eu queria, não tinha nada do que eu queria lá. Na volta, eu resolvi ir na casa da minha sogra, porque, como eu disse, eu não tava mais saindo de casa pra nada, assim, nem pra sentar ali na calçada da minha sogra, que é 2 casas depois da minha, eu tava mais saindo, né, porque tinha toda aquela coisa de descer, subir escada e era cansativo e eu também não podia ficar fazendo estripulias, né. E aí eu disse, não, amor, então tu sobe, guarda o que tem pra guardar, que a gente tinha alguma coisa pra guardar. Eu disse, não, tu sobe, que eu não vou subir, porque se eu subir eu não desço mais. Aí eu vou lá pra tua mãe e eu te espero lá. Ele disse, então tá certo. Aí meu esposo subiu e eu fui lá pra minha sogra, depois ele foi pra lá também. Ficamos lá um período da tarde. Quando a gente veio-se embora por volta de umas 5h30 da tarde, que eu levantei da cadeira, eu senti a primeira pontada. Ah, e vale lembrar que no domingo, no dia que eu fiz 35 semanas, eu comecei a sentir cólicas, né? 3 dias antes de fazer as 35 semanas, eu comecei a sentir umas dores diferentes das que eu geralmente sentia. E no dia que eu fiz 35 semanas, à noite, na boquinha da noite, assim, umas 16 para 18, não, umas 18 para 19 horas, eu comecei a sentir cólicas. Só que eram cólicas assim, bem, sabe, bem pouquinhas, bem fraquinhas, que só incomodavam, não chegava nem a doer, mas incomodava. E aí, nesse dia, né, na quarta-feira, eu senti a primeira pontada, né, aquela primeira dor mesmo, junto com a contração, né? Assim que eu levantei pra vir pra casa, e aí eu vim no caminho, eu não falei pra ninguém, né? Quando eu vim no caminho andando, meu esposo percebeu que eu tava com andado mais diferente, aí eu falei pra ele, olha, eu tô sentindo uma dor assim, 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 é diferente e tal, e eu sei que já são as dores do parto, né? Já começou. Porque não é de uma hora pra outra, né? A gente vai começando assim as dores e vão aumentando gradativamente. Passei a noite de quarta-feira com essas dores. Passei a noite de quarta para quinta com essas dores. O dia de quinta-feira, gente, na quinta-feira eu virava assim, eu dava um ai de dor.
Eu virava assim, era outro grito de dor. Eu me mexia, era um grito de dor. Eu falava, era um grito de dor. Eu respirava, era um grito de dor. Tava doendo muito, tava insuportável na quinta-feira. E eram umas dores muito ritmadas. Eu comecei a marcar o tempo. E aí era de 1 em 1 hora, 1 hora e 20, um intervalo de uma para outra. Às vezes era 40 minutos, às vezes até 30 minutos, né? Mas não era menos que isso. E ela durava assim mais ou menos de 8 a 10 minutos durava essas dores, né? E tinha uma hora que parecia assim que os meninos estavam chutando, sabe? Eu sentia as pontadas aqui atrás, assim. Eu sentia como se os meninos estivessem chutando, assim, bem ritmado mesmo. E aí descia pra cá pra frente. Ai, gente, era horrível. E eu já tinha ido muitas vezes na maternidade. Assim, muitas vezes assim, né? No meu ponto de vista, eu já tinha ido muitas vezes. Acho que eu fui umas 4 vezes. A primeira vez foi com infecção urinária, que eu tava com muito medo de ter os meninos cedo, que eu tava com 5 meses só, e eu tava assistindo dores que pareciam muito contrações, né, e as dores do parto. E aí quando chegou lá era infecção urinária. E aí depois disso eu fui mais umas 3 vezes pra emergência e todas as vezes era alarme falso. E quem já engravidou, né, sabe como é chato a gente ter que ir pra emergência, porque quando chega lá eles têm que fazer exame de toque, né? Então assim, é tudo muito chato, muito dolorido. Você já tá com dor, aí vem uma pessoa lá colocar o dedo e... Ai, gente, é muito dolorido. A gente sofre, viu? A gente sofre. E aí eu já tinha colocado na minha cabeça, né? Eu só vou pra maternidade agora quando eu ver que eu realmente vou parir. Quando eu ver que os meninos vão nascer, eu vou pra maternidade. Porque eu não quero mais estar indo e toda vez que eu chegar lá, o médico... Não, tá tudo certo, tá tudo bem, é só alarme falso, é só contração de treinamento. Essas dores... Ai, uma coisa que eu tava cansada de ouvir é... Ai, essas dores são normais, a tendência é piorar, a tendência é aumentar mesmo, porque são 2 bebês, tão bem gordinhos, são 2 bolsas cheias de líquido amniótico, são 2 placentas, tudo isso pesa, então é muita dor mesmo, é normal. E eu tava cansada desse discurso, tanto eu quanto meu esposo, né? E aí eu botei na minha cabeça que eu só vou agora quando realmente for pra ter os meninos, né? Ou quando eu achar mesmo assim, achar mesmo que é pra ter. E aí eu passei a quinta-feira com essas dores, a noite de quinta pra sexta, e na sexta-feira de manhã ficou todo mundo mandando ir pra maternidade, porque eu ainda tava com essas dores. Eu vou deixar uma foto aqui, ó. Eu tô até com a blusa do Brasil, porque foi no dia do jogo do Brasil, né? E eu, assim, eu sou o tipo da pessoa que quando começa a Copa, eu viro cadelinha na seleção, né? Toda Copa eu digo que não vou mais torcer pro Brasil, e aí na próxima Copa eu tô o quê? Com camisa, tiara, pulseira, bandeira, corneta, com tudo, né? Aquela típica brasileira que tosse mesmo. Eu falo só por falar, porque quando chega a Copa eu viro cadelinha do Brasil. Eu até brinquei com a minha médica, né? Porque ela disse assim, os meninos vão nascer hexa já, porque no dia 18 era o final da Copa, né? E aí eu disse assim, se Deus quiser. E quando eu cheguei em casa eu até brinquei, né? Porque eu disse que se eu tivesse que ir pra maternidade dia 18 e o Brasil estivesse na final da Copa, eu só ia pra maternidade depois do jogo, que no caso era meio-dia o jogo da final, né? Eu só ia pra maternidade depois do jogo, porque os meninos iam nascer hexa. Mas se o Brasil já tivesse sido eliminado, eu não queria nem saber que no domingo eu já ia amanhecer o dia era na maternidade, que eu também não queria saber de Copa do Mundo, não. E aí eu fiquei nessa brincadeira, né? Aí quando foi na sexta, todo mundo mandando ir pra maternidade, e eu disse, não, eu não vou. Eu quero assistir o jogo. E eu vou assistir o jogo. Se depois do jogo as dores tiverem aumentado, eu ver que tá muito suportável e que eu não vou aguentar a noite, porque eu sempre me preocupava com a noite, né? Porque eu não tava mais dormindo. Não tava conseguindo dormir por conta das dores. E aí, eu lembro que na noite de quarta pra quinta... Não, na noite de quinta pra sexta, eu passei a noite sentada na cadeira aqui na mesa da cozinha. Porque eu não consegui dormir. Eu dormia assim, ó, assim, encostada a cabeça assim, na mesa. Porque eu não conseguia dormir na cama, deitada, sentada, eu não conseguia de jeito nenhum, tentei de todas as posições, não deu certo. Aí eu fui pra cozinha, sentei, passei a noite chorando até que eu adormeci, não lembro que horas, mas adormeci no horário. E aí eu lembro do meu esposo me acordando, né, eu sentada na cozinha da casa aqui. E aí eu disse assim, se eu ver que as dores estão muito fortes depois do jogo, eu vou pra maternidade. E assim eu fiz, né? Fiquei em casa, vieram as amigas pra cá, cuidaram do almoço, que a gente já tinha combinado, a gente sempre assistia o Jogo do Brasil juntos, né? Pra fazer aquela resenhazinha. E aí, como eu não tava bem, elas disseram, não se preocupe, que a gente cuida do almoço. E aí elas vieram, fizeram almoço, fiquei quietinha no meu canto, eu tava com dores.
Vou deixar uma foto aqui mais uma vez pra vocês verem como eu tava com a cara inchada. Nem filtro disfarçou a minha cara, que eu tinha passado a noite chorando. E a manhã todinha, né? O jogo foi meio-dia. Assistimos o jogo, foi aquele dia fatídico, caótico, dos 4 minutos, né? Que o Brasil foi eliminado da Copa. Gritei muito, vibrei, torci, e isso eu acho que fez com que os meninos se agitassem ainda mais, né? E quando terminou o jogo, eu disse, não, amor, vamos pra maternidade, porque as dores são muito fortes, eu realmente não vou aguentar mais uma noite com essas dores. E aí a gente foi pra maternidade. Por um lado, eu torcia pra não ter eles naquele momento, né, porque ainda iriam ser prematuros, porque era 35 semanas e 5 dias. Mas, por outro lado, eu ficava, meu Deus, não aguento mais vir pra maternidade e ser alarme falso. Mas dessa vez não seja alarme falso, não. Então, assim, na verdade, eu nem sabia o que era que eu queria de fato, né? E aí fomos pra maternidade, chegou lá, fui consultada, fizeram o exame de toque, o colo do útero tava fechado, tava tudo certinho. E aí passaram medicação pra dor e passaram também um cardiotopo, né, pra eu fazer. Pra quem não sabe, o cardiotopo é esse exame que eu vou estar deixando uma foto ou um vídeo pra vocês verem aqui do lado. Que é um exame, eu vou mais pro lado aqui pra eu ficar mostrando algumas imagens pra vocês, né, ó. Vai estar aparecendo aqui, que é um exame onde eles veem direitinho os batimentos dos bebês e as contrações, né? Então, fica um negócio amarrado aqui na barriga e e tem um negocinho que você fica na mão que você aperta sempre que o bebê chuta. E aí, como é dois, é difícil, né? Sabe quem é que tá chutando, porque primeiro eles fazem de um e depois eles fazem de outro. O exame leva cerca de 30 minutos, mas como é gêmeos, é 1 hora. No meu caso foi 1 hora e meia, porque na hora do exame no Yuri, que era o gêmeo 2, ele tava se mexendo muito, muito, muito e acabou tirando o equipamento do local, né? E o exame não deu certo, não foi realizado direito. Aí a gente teve que repetir, então passei 1 hora e meia só no cardiotopo. E aí depois marcamos o retorno pra médica, fomos pro retorno, aí a médica disse, olha, as contrações do gêmeo 1, que é o Benjamin, são contrações de treinamento, tá tudo certo. Mas as contrações do gêmeo 2 são contrações reais, são contrações de parto, ele já tá querendo nascer. Ela aproveitou assim, eu não vou mandar você pra casa nessa situação, porque o gêmeo 2 pode entrar em sofrimento fetal, a gente vai ter que fazer o parto. Você vai querer tentar o parto normal? Eu disse, vou. Aí ela disse, tá certo, então eu vou cuidar da sua internação, tarará, tarará, e a gente vai fazer a indução de parto. E aí o meu esposo lembrou que o Yuri tava sentado. Na hora eu tava tão nervosa que eu não lembrei desse detalhe, né? Que o Yuri tava sentado e aí tinha riscos, né? Porque não é recomendado. E aí ele lembrou, ele disse assim, olha, um dos meninos tá sentado. Aí ela perguntou, né? Na mesma hora ela tava olhando assim pra tela do computador, ela olhou assim pra gente e disse, qual deles? Aí eu disse, o gêmeo 2. É o que tá mais perto do canal vaginal? Eu disse, não, o que tá mais perto é o Benjamin, ele tá cefálico. Mas o gêmeo 2, ele tá pélvico. Aí ela disse, você tem certeza? Eu disse assim, absoluta. Ele tá pélvico desde os 7 meses. E quarta-feira, 2 dias atrás, e terça-feira, 3 dias atrás, né? Isso era numa sexta. Eu fiz um ultrassom aqui na maternidade e ele continuava pélvico. Aí ela disse assim, então de 7 meses pra cá ele não mudou de posição, em 3 dias é muito difícil ele ter mudado. Então, realmente ele deve estar pélvico. Aí ela disse assim, olha, nessa situação eu não recomendo. Se você quiser, a gente faz a indução. Mas eu não recomendo você tentar o parto normal, porque você vai ter que contar com a sorte de que depois que o gêmeo 1 sair, o gêmeo 2 vire. Então vai ser muito doloroso, vai ser muito sofrimento, é muitas horas, né? O período da indução é muito demorado, requer, né, muito tempo, assim, e são muitas dores. Aí ela disse que tinha risco de o bebê acontecer alguma coisa com o bebê, né? O 2 que estava sentado, que no caso era o Yuri, na hora de tirar, porque poderia enganchar um bracinho, um ombrinho, ou a cabeça ficar enganchada, não querer sair. E aí, na hora que a gente ouviu ela falar que tinha riscos, meu esposo disse, não, se tem riscos, então a gente faz o parto cesariano mesmo. E aí ela olhou pra mim e disse, doutora, se tem risco pra eles, então a gente vai pra cesárea, não tem problema. Eu queria muito parto normal, mas se tem risco pra eles, eu não vou arriscar. Ela disse, tem muitos riscos pra ele, eu não recomendo. Eu como médica não recomendo.
Aí eu disse, não, então tá certo. Ela disse, então tá, eu vou cuidar dos seus papéis da internação e da sua cesariana, a documentação da sua cesariana. Gente, quando ela disse isso, a minha pressão veio pra 15/9. Minha pressão subiu, assim, porque foi na hora que foi batido o martelo que eu soube, assim, vou ter eles e vai ser cesárea. Tipo assim, duas coisas que eu não queria ter naquele momento, contra de 5 semanas e 5 dias, porque ainda eram prematuros, e parto cesariano, né? Duas coisas que eu não queria, duas coisas que eu tinha muito medo, porque eu tinha medo de eles precisarem ir pra UTI, ficar longe de mim, Deus me livre, eu ter que vir pra casa e eles continuar no hospital, eu tinha muito medo disso. E aí eu fiquei internada, né? Fizeram lá a papelada da minha internação, fui pra enfermaria, ficaram lá me monitorando, porque a minha pressão precisava baixar. Eu tinha comido a última vez, era por volta de 1 hora da tarde, então às 23 horas da noite acabava o meu tempo de jejum, né? Que eu poderia ser operada, então a partir desse horário eu podia ser chamada a qualquer momento, ia depender do tanto de gestantes que tivessem lá, né? Na minha frente. E aí meu esposo ligou pra minha irmã, porque a minha irmã que ia acompanhar o meu parto, né? Porque meu esposo é um pouco nervoso, assim, alvoroçado, e eu precisava de alguém que me acalmasse, né? Naquele momento, porque eu já tava muito nervosa. E a minha irmã, ela é mais fria, assim, ela sabe acalmar, e ela também é da área da saúde, ela é técnica de enfermagem. Então eu ia me sentir mais segura com ela. Então ele ligou pra ela, ela foi pra maternidade. Chegando lá, ele veio pra casa, né? E ela ficou lá comigo. E eu tava, gente, é uma besteira, eu tava torcendo pra que virasse o dia, eles nascessem na madrugada pra nascer no dia 10, que eu não queria que eles nascessem no dia 9, o dia que o Brasil perdeu a Copa. Mas não teve jeito, né? Porque às 23 horas e 53 minutos nasceu o Benjamin. E às 23 horas e 54 minutos, um minuto depois, nasceu o Yuri, né? E o Yuri tava lá bem sentado, inclusive ele nasceu pelo pé, né? Ele foi tirado pelos pés, agarrado no cordão umbilical. Então, assim, foi realmente a melhor opção, né, pra gente, o parto cesariano. Mas, graças a Deus, assim, o medo que eu tinha, não precisava daquele medo todo, né? Muita gente falava muita coisa, eu ficava muito nervosa. E eu tinha medo por conta de muitas coisas, né? De complicações na hora do parto, né? Na hora da cirurgia, porque todo mundo falava da anestesia. Gente, eu tinha pavor só de imaginar ser anestesiada. E nem foi essas coisas todas. O pessoal disse que, que é uma pressão muito forte que você sente. Eu não senti isso, eu não sei se vai variar de hospital para hospital, de anestesista para anestesista, eu não sei, mas a minha experiência foi, graças a Deus, maravilhosa. A minha recuperação foi muito boa. Com 7 dias eu desci escada, subi escada, porque eu tive que ir para a primeira consulta dos meninos, né? E também com 15 dias eu fui para minha consulta pós-parto, minha primeira consulta. Então, assim, graças a Deus não tive problema nenhum, minha recuperação foi ótima. Minha cirurgia cicatrizou super bem, ainda não tá assim 100% cicatrizada, né? Mas não tenho problema nenhum mais com a minha cirurgia, graças a Deus, nunca tive problema. Os meninos também nasceram super bem. Nasceram o Benjamin com 45 centímetros, 2,648 kg, e o Yuri com 45 centímetros também e com 2,498 kg. Nasceram todos dois bem gordinhos. Todo mundo se admirou, né, lá na maternidade, porque geralmente quando é gêmeo sempre esperam, né, o bebê mais magrinho, né. Graças a Deus não precisaram de UTI neonatal, eles ficaram um pouquinho no respirador. Eu vou estar deixando fotos aqui aparecendo, né, do momento que eles nasceram, né, o Benjamin. Eu vou falar para botar as fotinhas bem direitinho para vocês saberem, ó. Esse daqui é o Benjamin, tá? E esse outro é o Yuri, que eu falei que ele nasceu pelos pés, né? Foi tirado pelos pés e agarrado no cordão umbilical. Nasceram bem, ficaram nesse capacetezinho de oxigênio, lá no centro cirúrgico mesmo comigo, né? Tinham 8 enfermeiros, que eram 4 para me atender, 4 para atender eles. Tinham 2 pediatras e tinha 2 cirurgiãs e um anestesista dentro do centro cirúrgico. E aí, quando eles nasceram, a minha irmã foi ficar lá perto deles, e o tempo todo ela vinha, dava notícia, falava que um parecia comigo, outro parecia com meu esposo, falava as coisas deles.
e mostrava foto, né? Quando eles nasceram, colocaram eles juntinhos de mim, vai estar aparecendo foto aqui também. Ai, gente, foi muito emocionante ouvir o chorinho deles. Ai, meu Deus, foi muito maravilhoso. E eles nasceram berrando, viu? Chorando não, gritando dentro da maternidade, fazendo um auê. E aí, com um pedaço, o pediatra veio, né, que era um senhor já, e ele disse, olha, mãezinha, não se preocupe, seus filhos nasceram bem. A nota apigar deles foram 8 e 9 de ambos, né, nasceram super bem. E aí, quando eu fui pra sala de recuperação, eles foram comigo, ainda no capacete, né, de oxigenação, de oxigênio, mas a todo momento, assim, onde iam comigo, era com eles do lado, o carrinho com eles do lado, paravam comigo, paravam com eles também, então assim, isso me tranquilizou demais, porque era o meu maior medo, era eles ter que ficar longe de mim, era um dos meus maiores medos, eles precisavam ficar em um outro quarto, em uma outra sala específica, e eu ter que ficar longe deles. E aí a gente ficou junto o tempo todo. Quando foi na madrugada, a gente foi pro quarto, eles foram comigo. A única coisa ruim, assim, gente, foi a sede. Menino, parecia que eu tava perdida no deserto, porque pense numa sede, eu passei a noite, a madrugada, infernizando a vida das enfermeiras, pedindo água e ela dizendo que eu não podia tomar água. Mora em avenida, gente, é maravilhoso. Eu pedindo água e a pobre das enfermeiras dizendo que não podia dar água. E eu pus um golinho d'água, por favor, tô com muita sede. Gente, eu não sei que sede era aquela. Foi insuportável. E aí, de manhã, né, no sábado de manhã, começou as coceiras, né? Já tava tempo de arrancar isso aqui meu, porque coçava muito. Fiquei inchada também, vou estar deixando fotinhas aqui. E aí, assim que eles nasceram, minha irmã mandou foto pro meu esposo não conseguiu mais dormir, disse que foi orar, agradecendo a Deus por ter nascido bem. Ela mandou foto também pra minha mãe e pro meu pai, né? Meu pai estava acordado, mas minha mãe foi dormir pra tentar se acalmar, que ela tem ansiedade, né? E aí ela ouviu na hora que meu pai disse assim, nasceram! E aí ela deu um pulo na cama e viu a foto, aí ficou mais tranquila. A minha avó a gente só avisou no dia seguinte, né? Porque senão ela ia ficar também a noite toda preocupada. E aí, quando foi de manhãzinha do sábado, meu esposo foi pra maternidade ficar comigo, porque ele ia passar o dia, né? E conhecer os filhotes, eu vou estar deixando o vídeo aqui também, na hora que ele chegou e foi conhecer os meninos, né? Graças a Deus, correu tudo bem. A gente estava com previsão de alta para o domingo, só que no domingo de manhã eles tiveram que ficar no berço de luz, né, os dois, porque deu uma pequena alteração, era assim uma coisinha de nada, era coisa de 2 pontinhos pra tá normal, né, e aí eles tinham que ficar no berço de luz 24 horas e repetir o exame, e aí, assim, aconteceu, né, na segunda de manhã a gente recebeu a notícia de que tava tudo normal, e aí a gente teve alta à tarde, chegamos em casa por volta de umas 6 horas da noite, 6h30 por aí. Deu uma alteração no exame de ouvido deles, né, de todos os dois, e aí a gente teve que refazer com, acho que 15, 20 dias a gente refez esse testezinho do ouvido, mas graças a Deus estava tudo normal. E o Benjamin nasceu com a língua pregada, com 1 mês e 7 dias ele fez a cirurgia. Tem casos que eles já cortam ali na hora que a criança nasce, né? No meu caso não cortaram, me relataram, disseram que eu tinha que procurar, né, a clínica e tal, para fazer a cirurgia. E aí eu procurei, fizemos a consulta, e com 1 mês e 7 dias ele fez a cirurgia, foi super tranquilo, foi anestesia local, e a recuperação também foi muito tranquila. Hoje ele super bem, come tudo. Eles já estão comendo, né, frutinhas, bebendo um suquinho, uma sopinha, então assim, tudo que você coloca na boca dessa criança, ele come. O Yuri, ele dá mais trabalho pra comer, mas o Benjamin, meu filho, colocou na boca dele, ele passa pra dentro, tá nem vendo. E graças a Deus, né, correu tudo bem, minha recuperação foi boa, e esse foi meu relato de parto. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo, eu tentei falar o mais rápido possível, porque eu queria trazer todos os detalhes aqui pra vocês e não demorar muito, né. Mas, como eu sou muito tagarela, às vezes é impossível. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Um beijo no seu coração. Até quarta-feira. Quarta-feira a gente vai ter um vídeo aqui sobre cabelos, tá? Deixa eu avisar logo pra vocês. Nossos vídeos serão segunda, quarta e sexta. E nas sexta-feiras usaremos rosa e falaremos sobre cuidados capilares. Então, quarta-feira nós já vamos ter o nosso primeiro vídeo aqui sobre cuidados capilares, né? Sobre cabelos, abordando
esse assunto, né, de autocuidado e coisa e tal, tá bom? E aí na sexta a gente volta aí com vídeos sobre maternidade, rotina, enfim. Aqui o nome do canal é Cantinho da Samis, é um canal diversificado, onde eu falo de tudo um pouco, né? Então, espero que vocês estejam gostando, tá bom? Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Um beijo e até quarta-feira.